Olá, agora que já desenvolvemos teoricamente o tema das séries de Taylor, vamos fazer algumas aplicações para mostrar a utilidade disso tanto nas áreas da física quanto da própria matemática mesmo. Então vamos fazer aqui 3 exemplos de aplicação que podem se mostrar interessantes para fixar o conteúdo, ok? No primeiro exemplo nós vamos mostrar como é que se faz a aproximação de funções. Então vamos supor que nós tenhamos aqui uma função que é o cosseno hiperbólico A vezes o cosseno hiperbólico de x sobre A. Eu quero saber como é que eu poderia expressar de maneira aproximada esse cosseno hiperbólico em termos de monômios, né? Soma de monômios. Então, o que eu faço? Eu faço a expansão de Taylor. Para fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu calculo no zero, dá 1. Eu derivo e aplico no zero. Essa parte eu acho desnecessário fazer as derivadas, porque em princípio já é algo conhecido de todos. E deve ser conhecido, inclusive, porque isso aqui é só uma aula de aplicação. Então, em princípio, esses conhecimentos têm que estar já bem definidos. E eu faço então uma segunda derivada e calculo isso no x igual a zero, né? E aí eu obtenho então esse valor aqui. Então esse aqui é o valor da segunda derivada, esse é o valor da primeira derivada, esse é o valor da função no zero. Eu sei que o y vai ter que ser o valor do y no zero, pela fórmula, né? 1 sobre 1 fatorial a derivada do y com relação a x no ponto zero, mais 1 sobre 2 fatorial a derivada segunda do y com relação a x tomado também no ponto zero, e aqui seria os outros termos, né? Nós vamos fazer até a segunda ordem apenas. Então, quando eu junto esses termos, aqui está, foi exatamente isso que eu escrevi lá agora. Esse daqui eu já vi que dá zero, então ele sai. Eu vou ficar com esse primeiro elemento aqui, que é 1, e vou ficar com o segundo elemento, que esse termo entre parênteses deu 1 sobre A ao quadrado. Então, juntando tudo isso, a minha expressão fica dada dessa maneira. Vejam que agora é interessante, porque vamos supor que nós quiséssemos calcular, como já foi intenção nossa, o limite de x tendendo para zero de A cosseno hiperbólico de x sobre A menos A sobre x ao quadrado. Esse é um limite que já apareceu em outros momentos, ele é um limite que pode ser complicado pela expressão do cosseno hiperbólico. Mas usando essa expressão que nós acabamos de derivar, quando o x tende para zero, a gente espera que só os primeiros termos contribuam mesmo. Então nós vamos ficar com A, colocando para fora, pus em evidência, cosseno hiperbólico de x sobre A menos A vai ficar só x ao quadrado sobre 2A, na primeira ordem, na segunda ordem, né? Como tem um x ao quadrado aqui, tá certo? Esses x ao quadrado cortam, então isso daqui vai ficar, o A também vai cortar, claro, certo? Então isso aqui vai ficar simplesmente meio. Então, foi um cálculo de limites que foi feito usando série de Taylor, certo? Ok, vamos para frente para uma segunda aplicação. Nós podemos agora aplicar isso em relatividade especial. Quando nós estamos lá na mecânica newtoniana, nós temos que a expressão da energia cinética é dada por Ré igual a meio de mv ao quadrado. Só que quando nós vamos estudar a relatividade especial, desenvolvida por Einstein, nós temos uma fórmula de energia que é diferente dessa. A fórmula de energia é E igual a m0 c ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. C aqui, evidentemente, é a velocidade da luz, né? Da luz.
e v é a velocidade do corpo, tá certo? Ok. Em princípio, nós gostaríamos de mostrar que se v for muito menor do que c, essa expressão que aqui está, ela se reduziria à expressão newtoniana. Porque nesses limites nós queremos que a relatividade se converta na relatividade especial se converta na física mecânica newtoniana. Mas como é que nós vamos fazer isso? Eu não posso simplesmente colocar zero aqui, porque isso significaria que é simplesmente m0 seu quadrado e não é verdade isso. Então o que eu faço? Eu faço uma expansão nesse termo, e essa expansão é feita da mesma maneira que foi feita anteriormente, então eu não vou me ater a ela. Eu estou expandindo este termo que aqui está, né, essa raiz 1 sobre a raiz quadrada. Essa expansão dá esse termo todo aqui e mais, evidentemente, os outros termos que eu não estou explicitando. Então, quando eu escrevo isso, eu percebo, por exemplo, que há esse segundo termo aqui, que é exatamente o termo que vai aparecer. Eu fiz as racionalizações aqui. Vejam que aqui aparece um c ao quadrado, mas esse c ao quadrado ele é cortado por esse daqui, certo? E a mesma coisa acontece com os outros, então você fica com o segundo termo é esse daqui. E o terceiro termo, olha só o que acontece, já aparece a velocidade do móvel à quarta sobre c ao quadrado. Mas se c ao quadrado é muito maior do que v, esse termo já vai desaparecer. E o termo anterior é exatamente o termo que representa a energia cinética newtoniana. Este termo que aqui está, que é o do primeiro, ele não tem uma correspondência na física, na mecânica newtoniana. Ele representa uma energia inercial que é desconsiderada quando se fala da física newtoniana. Então, é uma característica específica da relatividade especial. Mas veja então que nós conseguimos fazer a redução que nós gostaríamos de ter feito, e para isso nós fizemos uma expansão em Taylor da expressão relativística. Tá bom? Então, isso é uma aplicação física interessante. Uma outra aplicação é na substituição de uma função por outra se você está perto do x igual a zero. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que se eu estou com um x muito próximo de zero, eu posso substituir essa função, que pode ser uma função mais complicada, por essa função exponencial, que normalmente é uma função mais simples de trabalhar, desde que eu garanta que em nenhum momento eu vou estar longe do x igual tendendo para zero, tá bom? Por que eu posso fazer isso? Porque vejam só a expansão da função, expansão em Taylor da função raiz de x menos a sobre raiz de x mais a. Então, se vocês fizerem as contas aí, eu aconselho que façam, até terceira ordem vocês vão obter essa expansão. Eu poderia fazer a expansão da própria E elevado a x sobre A. Eu obteria então esse resultado que está aqui embaixo. Mas esse resultado que está aqui embaixo, olha só, comparando com o de cima. Os primeiros três termos são equivalentes. Eles começam a diferir na ordem 3. Então, se eu pensar até a segunda ordem, e pensar que o x é muito pequeno, então x ao cubo com relação a a, né, claro, o x ao cubo sobre a ao cubo vai ser muito menor do que o x ao quadrado sobre a ao quadrado. Então eu poderia desprezar esses dois termos e nesse limite, que não precisa nem ser só o x tendendo para zero, mas poderia ser simplesmente o x sobre a tendendo para zero, né? Caso em que o x pode até ser grande, desde que o a seja muito maior do que ele. Então nessa situação eu tenho exatamente isso, eu tenho uma relação, jogando fora, né, tudo que vem, não só esse termo aqui, né, mas todos os outros termos que aparecem aqui, que vão dar potências maiores de x sobre a, tá certo? Então esses termos vão dar tudo potência de alfa aqui, o alfa maior que 3. Então estou jogando, considerando esse aqui
também é alfa maior ou igual a 3. Então, jogando esses termos fora, eu tenho equivalência entre essas duas funções até a segunda ordem. Desde que eu garanta que até a segunda ordem esse termo vai se manter pequeno o suficiente para que eu possa jogar as outras fora, eu tenho essa igualdade aproximada. Então lembre-se que, evidentemente, isso aqui é uma igualdade aproximada, mas que pode ser bastante útil em várias situações de cálculo. Então era isso, eu queria mostrar como 3 exemplos. Espero que tenha dado para ter uma ideia da relevância dessa noção de expansão em série de Taylor, e obrigado por assistir.